Até que um dia ele foi até um amigo dele de espiritismo e foi lá tomar um passe. Esse senhor virou e falou assim para o meu pai: olha, o que está para vir sobre o senhor é muito maior do que os meus guias. E veio uma moça nos visitar. Assim que essa moça entrou dentro de casa, o demônio manifestou nela. Aí o demônio falou assim na boca dela: você lembra o que você fez comigo? E eu gostaria de relatar o meu testemunho. Eu me converti aos meus 19 anos. Nasci numa família de 12 irmãos. Meus pais, eles eram católicos, mas ao mesmo tempo eles eram praticantes do espiritismo. Então eu cresci no meio tanto da igreja católica quanto no meio do espiritismo. Meu pai, na minha casa, tinha muitas sessões de mesa branca, qual eu via meu pai, as minhas irmãs, as entidades se manifestar nela, e eu cresci nesse meio. E foi toda a minha infância. Cresci vendo essas coisas. Minhas irmãs mais velhas frequentavam também depois do candomblé. Cresci vendo, participando das festas que tinha no candomblé, na Umbanda. Mas ao mesmo tempo também fui muito praticante do catolicismo, no qual eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, participava de levar a hóstia, né, para distribuir na igreja. E assim eu fui crescendo. Até que, aos meus 19 anos, eu recebi um convite de um grupo de jovens para ir para a igreja. E eu meio que sem jeito, eu disse sim. Eu tive uma infância, uma adolescência muito tranquila, sabe? Sempre tive vários amigos. Então, para mim, assim, eu não tive transtorno, nem traumas na minha infância, nem na minha adolescência. Embora a gente era de uma família humilde, mas não passamos necessidade. Mas, assim, eu não tinha uma referência de princípios bíblicos, porque era muito misturado, né? O catolicismo com o espiritismo, com candomblé, com umbanda. Mas até que um dia os meus pais também foram alcançados por Jesus. As minhas irmãs começaram a servir Jesus, aí foi a minha mãe, depois foi minhas outras irmãs. O meu pai foi um pouco relutante quando minha mãe aceitou Jesus. Ficou um bom tempo, sabe, sem dormir com ela. Ele passou a dormir no quarto que a gente tinha de hóspede em casa, e com as imagens dele, com a idolatria. Até que um dia ele foi até um amigo dele de espiritismo e foi lá tomar um passe. E quando ele chegou na casa desse senhor, esse senhor não quis dar um passe nele, porque esse senhor virou e falou assim para o meu pai: olha, o que está para vir sobre o senhor é muito maior do que os meus guias. Nós vamos ter que nos prostrar e adorar. E meu pai ficou sem entender. Meu pai achou até que isso foi um insulto. E aquele senhor não quis mais que meu pai aparecesse lá. Não quis mais fazer, né? Dar os passos, orientar mais ele nessa área. E meu pai ficou muito chateado, que ele achou um insulto. Mas aí mais pra frente a gente foi entender que aí quando meu pai entregou a vida dele para Jesus, que ele foi batizado no Espírito Santo. Até então eu não ia para a igreja. Não ia para a igreja, nada. E quando eu tive meus 19 anos, que eu recebi esse convite, e resolvi ir para a igreja. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aquele dia do convite, esses jovens que passaram na loja qual eu estava trabalhando, estavam vendendo Bíblia, comprei uma Bíblia. E à noite eu fui pro culto de jovens. Isso foi num sábado, no ano de 1997. E lá eu disse sim para Jesus. Eles fizeram um apelo e eu disse sim para Jesus. Mas eu tinha um namorado, que foi o único namorado que eu tive na minha vida. E eu me lembro que eu orei, eu fiz uma oração a Deus, mas eu não sabia nem o que eu estava pedindo. Eu vi as pessoas glorificarem Deus, da aleluia. Aceitei a Jesus numa igreja bem simplesinha, bem pentecostal, sabe? E eu lembro até hoje da oração que eu fiz com o Senhor. E eu disse para o Senhor que eu estava entregando a minha vida a Ele, mas eu não queria ser um crente comum, como todos os outros, que fica esquentando o banco. Eu lembro de ter usado essas palavras. E eu falei para Deus, falei assim: olha, e a respeito do meu namoro, ou o Senhor une eu e meu namorado, ou o Senhor nos separa, se for da sua vontade. Mas eu gostaria que a vida dele também fosse salva.
Essa foi a primeira oração que eu fiz diante de Deus quando eu disse sim para Ele na igreja. Isso foi num sábado. E no domingo, eu recebi um convite para a gente ir no monte orar. Nunca tinha ido no monte, não fazia nem ideia o que acontecia no monte. E lá fui eu no monte com os jovens, com o líder de jovens, o responsável. E lá estava todo mundo, fez uma roda, um lugar bem escuro, sabe? Tinha uma área limpa, que ali todo mundo fez um círculo. Todo mundo começou a cantar. E todo mundo começou a glorificar a Deus. E eu meio que fiquei meio perdida, né? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, aquela escuridão. Aí todo mundo ajoelhou, eu também ajoelhei, né? Aí eu vi as pessoas dar glória, também dava glória. Não entendia muito, né? O que se passava. Mas aí, de repente, eu comecei a levar tapas. E eu comecei a apanhar mesmo, sabe? Vinha tapas e eu não sabia de onde que vinha esse tapa. Eu me lembro que eu apanhei muito nesse monte, nesse lugar que nós estávamos orando. Aí eu me aproximei de uma moça, falei para ela, falei assim, olha, tá acontecendo algo estranho. Eu já estava com medo. E eu ali recebendo aqueles tapas, apanhando. Eu falei, eu tô apanhando. Aí ela comentou com um rapaz que era um dos líderes. Ali eles oraram tudo. Parei de levar aqueles tapas. Aí eu comecei a entregar mesmo o meu coração ao Senhor e comecei a orar, falar com Deus, comecei a glorificar a Deus. E de repente eu me coloquei em pé e eu olhei para o céu. Estava muito escuro aquela noite. E de repente o céu se abriu e eu vi uma bola de fogo vindo na direção. E eu não sei entender o que era aquilo, eu fiquei muito apavorada, muito preocupada. Aí eu falava para as pessoas, olha, vocês não estão vendo? Olha, essa bola de fogo está descendo, vai cair aqui, vai matar todo mundo. E aquela bola veio e ninguém via. Aí aquela bola de fogo veio e caiu sobre mim. E eu caí no chão. Aí as pessoas depois me contou que eu fiquei horas lá, caída no chão, eles tentaram me acordar, eu não acordava. Aí a hora que eu voltei assim, eu voltei falando várias línguas. Eu lembro que eu fiquei praticamente uma semana falando em línguas. Eu havia aceitado Jesus num sábado, não tinha conhecimento das Escrituras Sagradas, porque eu não lia, e num domingo eu fui batizada no Espírito Santo. Mas voltando um pouquinho atrás, no meu namoro, meu namorado, que é meu marido hoje, ele me deu um presente. Foi o primeiro presente que eu recebi no Dia dos Namorados. E ele me deu um ursinho de pelúcia, acompanhado com uma caixa de bombom. Aí eu peguei o presente e tudo, mas não fiz muita questão com o urso, porque eu não me interessava por aquilo lá. Eu me lembro que eu coloquei o urso em cima do guarda-roupa e eu comi a caixa de bombom. Nessa época, eu tinha 16 para 17 anos. E esse urso ficou lá, todo esse tempo. Aí eu conheci Jesus, né, como eu estava falando, fui batizada no Espírito Santo. Aí eu comecei a sentir muito temor do Senhor acerca do meu namoro, porque eu não tinha um namoro santo. E aquele temor, mediante daquele dia que eu fui batizada no Espírito Santo, então eu passei a ter um temor dentro de mim, que o simples pegar na mão do meu namorado, para mim já estava gerando incômodo. Já estava me gerando aquele constrangimento. E os anos foram passando. Aí quando eu estava com 19 anos, para 20 anos, eu lembro que eu abri a Bíblia e a Bíblia estava escrita assim. Gente, eu não consigo até hoje achar essa frase na Bíblia. Eu não consigo, eu já procurei diversas vezes, mas eu não consigo. E a minha irmã e a minha prima, elas estavam junto comigo. Eu me lembro até hoje que falava assim, hoje a tua vida é vida do teu filho ou de tua filha. E eu não entendi, e eu fechei a Bíblia. E a Bíblia, quando ela é nova, as folhas não são marcadas, né? E eu não marquei o lugar, não marquei nada. E fechei a Bíblia, tudo, e deixei lá. Aí, passados uns dias, eu abri e novamente falava, hoje a tua vida é vida do teu filho ou de tua filha. E eu fiquei com aquilo, sabe, sem saber. E continuei indo para a igreja. Meu namorado, que é o meu marido hoje, ele só vinha aos domingos para minha cidade, que eu morava em Monte Azul, e ele morava em Bebedouro. Então, ele só vinha aos domingos, depois do almoço. Aí, passado um tempo, eu fui no médico, né? Fui no ginecologista. Aí eu descobri que eu estava grávida. Eu estava grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu sonhei com meu bebê. E da mesma forma que eu sonhei, o meu filho nasceu. O Senhor estava me dando um menino e eu coloquei o nome dele de Gabriel. E com o tempo, né, passei, aí me casei com o meu marido, que se tornou meu marido. O Senhor nos uniu, mas só eu ia para a igreja. Até então, meu marido ele não ia para a igreja. E eu passei toda a gestação, tudo, indo para a igreja. Ele me buscava. Eu ia sozinha, na hora de voltar ele me buscava. E assim se foi. Aí meu filho nasceu, quase perdi ele no nascimento dele. E nasceu, decorreu tudo bem.
E eu peguei, quando fui para casa da minha sogra, que eu fiquei, depois que eu tive meu filho, eu fiquei um mês, mais ou menos, até passar meu resguardo, né? Falava na época. Então eu fiquei na casa dos meus pais. Aí depois eu fui para casa da minha sogra. E quando eu fui para casa da minha sogra, eu levei as coisas, né? E eu lembro que eu levei uma bola que o meu filho tinha ganhado de presente de aniversário, levei o urso de pelúcia, e o meu marido tinha um Fusquinha, que era um carro, que era a réplica daquele Fusca, daquele filme, Herbert, que o Fusca falasse, era uma réplica idêntica. Então, eles eram os únicos brinquedos que o meu filho tinha. Meu filho não tinha outro brinquedo. E foram se passando os meses, meu filho foi crescendo, né? Só que o meu filho começou a chorar muito. Mas ele chorava tanto, dava 6 horas da tarde. Ele chorava, mas ele chorava, ele chorava. Era um choro que incomodava e ele não parava de chorar. E às vezes o meu marido ficava chateado, falava que eu estava mimando ele demais, que eu estava estragando ele. E o curioso, além dele chorar, às vezes ele amanhecia como se alguém tivesse beliscado ele. E então ele é branquinho, então ele amanhecia e aquelas manchas depois elas iam ficando roxas. E eu lembro que a minha sogra vendo aquilo e ele chorava muito, então minha sogra falava que eu estava batendo no meu filho, mas eu não estava batendo nele. Eu amava muito ele. Eu jamais iria bater. Aí ela queria até chamar o conselho tutelar para mim, porque ele amanhecia com esses hematomas. Teve uma ocasião, uma noite, que ele começou a chorar. O pouco que ele dormiu, ele começou a chorar. Mas aí ele começou a chorar, ele meio que tava um choro meio sufocante. E a hora que eu levantei para vê-lo nele no berço, ele tava com uma linha de anzol enrolada no pescoço. E meu marido e eu, a gente não sabia de onde que surgia aquilo. E nós ficamos assim, muito assustados. E eu continuei prosseguindo, indo para a igreja. Até então, meu marido não ia. E aquela situação, aquele choro que não acabava, não parava, era só chegar tarde, ele chorava, que era assim, era algo muito estressante. Aí até que um dia, teve no círculo de oração da minha igreja, estava fazendo aniversário. Então eles iam fazer uma festividade desse círculo de oração. E eles convidaram uma missionária de São Paulo. Eu me lembro muito bem dessa senhora. Ela se chamava Dona Margarida. E ela tinha se convertido, mas ela foi mãe pequenina de centro do candomblé. Ela era mãe de centro de candomblé. Mãe pequenina, que eles falavam. E ela se converteu e ela veio para a minha cidade, qual eu morava. E eu estava com meu filho. O meu filho, ele era muito bonito. Ele era branquinho, um olho azul, aquele azul assim que você olhava nos olhos dele, teus olhos enchiam de lágrimas. Tão azul que era, uma boca vermelha, que era assim da cor da maçã os lábios dele. Um cabelo dourado ele tinha. Ele era muito bonito. Continua sendo. E eu fui para a igreja, isso foi num sábado. Aí decorreu o culto, tudo, tal. Aí no final do culto, eu pedi para essa missionária fazer uma oração, né, pro meu filho. E não falei do que se tratava, porque eu queria que ela orava. Aí a hora que ela se aproximou do meu filho, ela foi levantar as mãos para orar para ele. Eu lembro até hoje que o Senhor usou ela para falar assim para mim. Falei, olha filha, dentro da sua casa tem um brinquedo que o demônio, ele está dentro desse brinquedo. E é ele que está judiando do seu filho. O seu filho tem chorado muito e é um choro de desespero, um choro de dor. E realmente era um choro que ele chorava assim, parecia que estava matando ele, sabe? Parecia que estava judiando dele. Ela falou assim, essa noite o teu filho vai dormir bem, mas você precisa destruir esse brinquedo. Aí eu falei para ela, mas qual brinquedo que é? Ela falou assim, olha, Deus não me mostra o brinquedo, mas ele manda te falar que o brinquedo que você pegar e o que te arrepiar de baixo para cima é o brinquedo. Aí eu fiquei com aquilo, sabe, na minha cabeça, muito preocupada, recém-convertida, morava longe da minha família, em outra cidade, né? Minhas irmãs já tinham mais tempo de conversão, então eu não tinha muitas pessoas a quem me orientassem muito nessa área espiritual, então eu não entendia muito. Mas, em todo caso, ela falou que ela ia orar e aquela noite ela ia dormir bem. E meu esposo estava lá fora me esperando. Aí, no caminho para a gente voltar para casa, eu contei para ele o que havia acontecido, o que a missionária havia falado, tal. Eu lembro que meu esposo não falou nada. Mas aí eu cheguei na minha casa, eu peguei os 3 brinquedos que ele tinha. E nenhum me arrepiou. Aí eu peguei e falei assim, bom, por via das dúvidas, eu vou pôr esse brinquedo para fora. Não vou deixar mais ele aqui dentro, né? A minha inocência, né? Achando que pro mundo espiritual, parede, porta, iria impedir de alguma coisa. Mas, enfim, eu coloquei os brinquedos lá fora, sem com que minha sogra visse, para ela não fazer muita pergunta, porque, detalhe, ela não suportava crente. Ela não gostava de crente e eu havia me convertido. Aí, eu lembro que eu entrei pro meu quarto, eu dobrei o joelho no chão e falei o seguinte com Deus.
Falei, Deus, mostra para mim o brinquedo que é, nem se for em sonho. Dormi. Aquela noite, meu filho dormiu bem, Gabriel dormiu bem, e eu sonhei. No meu sonho, meu marido e eu, nós saíamos para comprar brinquedo pro meu filho. Aí a gente passou em frente a uma vitrine, tinha um monte de urso de pelúcia. Aí meu marido falou assim, vamos comprar um urso. Eu peguei e falei assim, não vamos não, o urso é um brinquedo tão sem graça, vamos comprar aqueles Lego, aqueles brinquedos educativos, que vai estimular ele e tal. E eu acordei, isso eu acordei já era no dia seguinte. Aí eu acordei, lembrei dos brinquedos, corri lá fora, peguei os brinquedos e nada. Aí teve uma hora que eu peguei o urso de pelúcia. Eu falo isso para a honra e a glória do nome do Senhor. A hora que eu peguei aquele urso de pelúcia na mão, meu marido estava do lado. Isso já era no domingo, aconteceu isso no sábado pro domingo. Aquilo parece que criou vida na minha mão. Mas eu fiquei tão brava, mas tão brava, que eu lembro que eu falei assim, você estava judiando do meu filho, mas agora eu vou judiar de você. E eu peguei uma faca com ponta, eu furei o corpo do urso inteirinho, eu cortei os pés do urso, cortei o joelho do urso, cortei os punhos, os braços, furei todo o corpo dele, cortei as orelhas e arranquei os olhos. E cortei a garganta do urso. E eu botei fogo. Nunca mais o Gabriel chorou. E nesse dia, no domingo, eu fui para a igreja de novo. Aí o meu esposo foi para a igreja e aceitou a Jesus. Isso aconteceu no sábado. No domingo, a gente colocou fogo, destruiu o urso de pelúcia e o meu marido se rendeu ao Senhor. Aceitou Jesus como Salvador. Aí fomos nós três, passamos aí para a igreja, sem com que a minha sogra descobrisse, porque a minha sogra ela não ia aceitar o filho dela sendo evangélico. Nós conseguimos esconder dela durante 1 ano, sem ela saber que ele tinha aceitado Jesus. E a vida foi se passando, eu mudei de igreja porque eu tinha uma necessidade de aprender mais, ansiava mais, estava com mais fome de Deus. Fui para uma outra igreja, uma igreja maior, o qual eu tive a oportunidade de começar a estudar. Aí eu comecei a estudar teologia, comecei a estudar a palavra de Deus, aí nós fomos se formando em teologia, e assim foi a nossa vida. E começamos a ser inseridos no corpo da igreja, começamos a trabalhar na igreja, fomos obreiro, depois de obreiro fomos diácono, e assim foi indo. E o meu filho também foi crescendo. Só que, o que aconteceu depois com o meu filho foi uma coisa muito séria. Vocês lembram que eu relatei da forma que eu destruí o urso de pelúcia? E o meu filho, tudo que eu fiz com o urso de pelúcia começou a acontecer na vida do meu filho. Só que até então, eu não associava uma coisa com a outra. O meu filho, ele quebrou os pés. Meu filho quebrou os dedinhos dos pés várias vezes. O meu filho teve mão quebrada. Meu filho teve braço quebrado. O meu filho teve o corpo todinho perfurado por um ataque de ganso. E assim ia acontecendo acidentes. Meu filho teve os lábios, o próprio cachorro da nossa família mordeu os lábios dele. O meu filho teve a garganta perfurada. Mas em todos esses acidentes, todos, Deus cuidou, Deus esteve presente. Um dos que foram bem chocantes na nossa vida foi quando ele furou a garganta com um pedaço de pau. Ele pulou na cama com um pedaço de pau e o pau entrou dentro da garganta e furou a garganta dele. E eu, sem saber, eu ranquei o pau. No que eu ranquei o pau estava estancando o sangue na garganta do meu filho. E eu ranquei o pau. Então aí começou a jorrar sangue para a boca, saía sangue para a boca, saía sangue para o nariz, saía sangue para o ouvido. O meu filho, ele estava com uns 3 anos e meio quando aconteceu isso daí. E eu morava uns 3 quarteirões do hospital. Aí eu corri para o hospital tudo, aí o médico veio, atendeu, aí o médico falou assim, olha, a gente vai ter que levar ele para o centro cirúrgico, porque vai ter que suturar. E ele está correndo o risco dele engasgar com sangue e ir para o pulmão. Só que o médico que estava lá, ele não poderia fazer esse tipo de cirurgia, porque teria que ser só um otorrino. E eles começaram a entrar em contato com o otorrino, e o meu filho nessa situação, sangrando muito, e nós na sala de emergência esperando, e meu marido e eu, nós começamos a orar. Começamos a falar, eu falei para meu marido, vamos pedir para Deus, porque Deus é médico dos médicos. Se o médico não está aqui, nós temos o Senhor, Ele é médico dos médicos. E Ele pode fazer um milagre na vida do nosso filho. E nós começamos ali a orar, aí o nosso filho adormeceu, e nisso que ele adormeceu, passou cerca de 2 horas e meia, o centro cirúrgico já estava tudo pronto, já estava esperando o médico vir para fazer, né, a cirurgia que tinha que ser feita nele. Aí o médico veio, eles levaram o meu filho para o centro cirúrgico, chegou lá, o médico ficou muito bravo, porque ele falou que tinha ido atrás dele à toa, porque o meu filho já tinha sido operado e a cirurgia já era uma cirurgia que já tinha sido cicatrizada, para a honra e a glória do nome do Senhor. O médico que atendeu ele antes, os enfermeiros, eles ficaram assim, mas não tem como, doutor,
nós vimos a garganta do menino furada. Nós vimos o buraco na garganta. Inclusive, ele mostrou para meu marido e para mim. E eu também vi isso daí. Aí o médico falou assim, ele não tem nada. Foi já feita uma cirurgia. E essa cirurgia dele já está até cicatrizada. É uma cirurgia que já tem meses feita. E os médicos lá não entendiam, os enfermeiros não entendiam. E meu marido e eu, nós sabíamos que naquele momento que o meu filho adormeceu, o médico dos médicos fez o que tinha que ser feito na vida do meu filho. Então, nós voltamos para casa, tudo. Eu lembro que o médico falou assim, olha, você pode deixar a mãe ele comer o que ele quiser. E assim foi, Gabriel continuou crescendo e os acidentes continuam acontecendo. Meu filho teve o joelho estourado, ele tem pinos no joelho. E teve uma outra ocasião, você lembra que eu falei que eu arranquei também as orelhas do urso? Meu filho foi jogar futebol, veio um menino por detrás e deu um tapa no ouvido dele com a mão meia feita em conchinha. Estourou os tímpanos do ouvido do meu filho. Meu filho chegou em casa com o ouvido sangrando, com muita dor. Aí eu levei ele para o médico falou assim, olha mãe, rompeu os tímpanos do teu filho. Nós vamos ter que esperar passar pelo menos uns 5 dias e tentar fazer uma cirurgia de reparação. Mas eu não garanto, o seu filho, acho que ele vai perder a audição. Não, eu não garanto essa cirurgia, e essa cirurgia é muito complicada e provavelmente seu filho não vai voltar a ouvir mais. Aí vai meu marido e eu clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Passaram os seus 5 dias que o médico deu. Aí nós voltamos no médico novamente, que foi justo o médico que foi para operar ele quando ele tinha furado a garganta. Aí chegou lá, meu filho com os 2 tímpanos perfeito. Dentro de 5 dias, o meu filho estava com os tímpanos perfeitos. O médico não sabia explicar o que havia acontecido. Ele falou, mãe, é como se ele tivesse recebido tímpanos novos. E nós falamos para o médico, realmente, o nosso filho recebeu tímpanos novos. Deus refez os tímpanos dele perfeito. É tanto que ele aprendeu a tocar violão por ouvir. E assim continuou a minha saga. E aí eu comecei a me aprofundar mais acerca do mundo espiritual, acerca das coisas. E quando meu filho estava para fazer 18 anos, ele estava terminando o ensino fundamental, ele foi acometido por uma bactéria no olho. Meu filho ficou cego. Vocês lembram que eu falei que eu arranquei os olhos do urso? Meu filho perdeu a visão. Nós estávamos no culto, era um dia das mães. De repente, meu filho virou para mim e falou assim, mãe, eu estou enxergando tudo branco. Ah, detalhe, o meu marido sonhava com meu filho e no sonho uma voz falava assim para ele, aquilo que está escondido está corroendo os olhos dele. Falava isso daí. E o meu filho, ele tinha uma lente no olho, que ele tinha um problema que chamava ceratocone. Então, ele fez uma cirurgia e ele implantou uma lente no olho. A cirurgia foi excelente. Ele tinha miopia, era um grau alto de miopia, a miopia se normalizou, porque esse anel, ele fez com que o ceratocone voltasse ao estado normal. O ceratocone, a córnea dos nossos olhos, ela vai fazendo um bico. Sabe aquele bico da ponta da lona de um circo, que lá em cima faz aquela ponta? O ceratocone é isso aí. Então, a córnea do olho, ela vai fazendo esse bico. E se você não fazer uma cirurgia com o tempo, ela fura o seu olho, aí você tem que fazer transplante. E o Gabriel fez essa cirurgia. Essa cirurgia é simples. Foi coisa de nem 3 horas, não era cirurgia. Foi colocado esse anel, aí esse anel força e esse bico ele volta ao normal. E foi colocado esse anel. E o meu marido tinha esse sonho, que aquilo que estava escondido estava corroendo o olho dele. Mas nós não ficamos atentos, não tivemos discernimento lá. Aí, um belo dia, meu filho, nós estávamos na igreja cultuando, ele fala, mãe, eu estou enxergando tudo branco de um olho. Eu só vejo, assim, o teto, porque o teto da igreja era branco, o piso da igreja era branco, eu vejo tudo branco, eu não vejo mais nada. Eu falei assim, Gabriel, você deve estar com alguma alergia, né? Aí a gente veio para casa, aí ele não conseguiu dormir bem, aí ele levantou de madrugada, acendeu as luzes, falou, mãe, agora do outro olho também só vejo branco. A minha casa, a laje aqui é branca, o piso é branco, ele falou assim, eu não estou vendo mais nada. Meu filho, naquele momento, ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão e nós ficamos, assim, muito preocupados. Fomos no médico, no oftalmologista, tudo. O oftalmologista falou assim, olha, ele está com uma bactéria e essa bactéria está corroendo a córnea dele. Teu filho precisa de um transplante urgente. O transplante de um olho dele tem que ser para agora. E transplante, a gente sabe que é uma coisa complicada, né? Porque você tem que entrar numa fila de espera. E o médico falou assim, a gente vai começar a colocar antibióticos. Eu me lembro que a gente passava 24 horas sem dormir, pingando antibiótico no olho dele, cerca assim de meia hora. Ele usava uns 10 tipos de colírio.
Um dos antibióticos eu tinha que, era só uso hospitalar, eu tinha que ir dentro do hospital para eles fazer o antibiótico, para poder me dar o antibiótico, para mim poder estar pingando no olho dele, e foi uma correria. Aí chegou à meia-noite, o médico me ligou, falou assim, olha, tem uma córnea para ele. E eu fui trabalhar, que eu trabalhava em outra cidade, e o senhor falou assim, eu estou preparando todas essas coisas. E o senhor preparou uma córnea para o olho do meu filho. Aí meu filho fez um transplante de um primeiro olho, que estava em estado mais grave. Aí o outro a gente continuou pingando os antibióticos, cuidando. Na minha casa eu tinha que esterilizar tudo, tudo. Desde maçaneta de porta, controles, telefone, tudo. Lençol, a fralda do travesseiro tinha que ser lavada constante, porque ele não podia ter nada com bactéria, nada que pudesse atrapalhar o tratamento que ele estava fazendo no outro olho. Porque aí ele transplantou um olho. Então, o transplante foi assim, um sucesso. Ele transplantou, ficou 2 dias com tampão, depois já tirou o tampão, ele já passou a ver de um olho. Deus fez assim, maravilhoso, maravilhoso. E o outro olho estava doente ainda. Então, ele não podia coçar um olho e esquecer pôr a mão no outro olho que foi transplantado, porque senão ele ia passar bactéria de um olho para o outro. Então, era aquela vida, a gente não dormia, e pingando os colírios e tal. Aí, até que teve um dia que veio uma pessoa visitar tudo, e veio uma moça nos visitar. Assim que essa moça entrou dentro de casa, o demônio manifestou nela. Aí o demônio falou assim na boca dela, você lembra o que você fez comigo? Eu falei, sim, mas o que eu fiz? Eu fiquei pensando, né? Você lembra quando eu morava dentro do urso? E lembrando, irmãos, o urso eu tinha ganhado do meu marido, eu tinha 16 anos, que foi o primeiro presente que ele tinha me dado do Dia dos Namorados. O urso ele foi comprado numa das lojas americanas, que tinha aberto o shopping na época na cidade dele. Ele comprou o urso. E não tinha maldade nenhuma, assim, não fez maldade nenhuma com o urso. E eu tinha 16 anos. Eu levei esse urso para minha casa quando eu casei. O Gabriel nasceu, eu estava com 19 anos, ele nasceu, eu estava com 20 anos, eu estava com 19 para 20. Ele ficou o tempo todo nesse urso esperando meu filho nascer. Que aí na boca dessa mulher, ele falou assim, tudo que você fez comigo, eu fiz com seu filho. Eu quebrei os pés dos seus filhos, quebrei a perna, quebrei o joelho. O corpo do meu filho foi inteirinho perfurado. Meu filho teve as mãos quebradas, dedo quebrado, braço quebrado, garganta furada, tímpano estourado. Ai, meu filho também teve uma queda, que ele bateu a cabeça e ele tem até um hematoma até hoje, assim, no crânio. Mas Deus deu livramento também. E por último, eu arranquei os olhos do ursinho. E o meu filho perdeu a visão. Ele falou assim, eu causei tudo isso daí. E eu peguei e falei assim, na hora, sabe, meu coração acelerou. E aquela mulher lá manifestada falando, o meu filho veio com um tampão no olho, catou o violão e começou a adorar a Deus. E ela manifestada, eu falei assim, você pode até ter causado tudo isso, mas você fez isso com a permissão de Deus. E outra, você também tocou no filho errado, porque em todas elas o Senhor nos fez mais que vencedora. E ali o meu filho adorando o Senhor, o demônio saiu dessa moça, essa moça não entendeu nada. E não tinha tanta intimidade para ela ter vindo até a minha casa visitar o meu filho, mas ela falou que algo dentro dela ficava falando que ela tinha que vir, que ela tinha que vir, que ela tinha que vir aqui. E foi assim, ela entrou, o demônio manifestou e começou a relatar, sabe, todos os acidentes que o meu filho teve. E eu só tenho um único filho. Mas em todos o meu Senhor deu livramento. Meu Senhor refez tímpano, meu Senhor fez cirurgia, meu Senhor preparou olhos novos para o meu filho, sabe? Em todas as coisas. E uma das últimas coisas que aconteceu, eu estava na minha casa orando com umas irmãs, e de repente eu vi o meu filho dentro de um caixão. Eu cheguei a sentir o cheiro da flor, sabe? Que a gente coloca, que é colocada no caixão. Aquilo, eu me lancei no chão, eu chorei copiosamente. Mas eu chorei muito, sabe? Porque me deu uma dor. Foi uma visão tão nítida, que aquilo eu orei, me deu uma dor. E o meu filho, ele tinha rompido todos os ligamentos do joelho. E um dos amigos dele, como ele não estava podendo sair de casa, um dos amigos dele pegou o carro da mãe e passou na minha casa para eles dar uma volta. E eles foram dar uma volta na cidade. Pararam numa pracinha, ficaram. Aí eu lembro que era noite isso daí, meu filho estava demorando para vir. O Espírito Santo me despertou. Eu abri a porta da minha sala de noite. Aí sabe quando entra aquele vento, um vento assim que te congela? Eu lembro que eu levantei a mão e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora o espírito da morte sobre a vida do meu filho. Você está sendo repreendido. Morte, você não tem poder sobre a vida do meu filho. E eu fiz essa oração.
Aí, determinado horário, meu telefone toca, meu filho em desespero. Mãe, morreram todo mundo, morreram todo mundo. Falei, mas morreram todo mundo aonde? Ele falou, aqui, mãe, morreram todo mundo. Aí ele me falou onde que tinha sido o acidente, que era praticamente dentro da cidade. Na hora eu pensei que era com ele, ele falou assim, mãe, eu coloquei a perna para entrar dentro do carro, eu ouvi uma voz falando assim, não entra, sai do carro. E ele obedeceu, ele não entrou. E o amigo dele, que era um amigo de infância, falou assim, então eu vou no seu lugar, Gabriel. E realmente o menino foi no lugar. O menino faleceu nesse acidente. Então, em todas as coisas, o carro bateu, o carro queimou. E vocês lembram que eu falei que o urso de pelúcia, eu coloquei fogo? Então, sabe, em todas as coisas, Deus deu livramento. E o curioso é que eu pegava esse urso de pelúcia, eu não tinha discernimento. E eu nunca gostei de urso de pelúcia. Foi assim, um presente que o meu marido me deu na época. Não fiz nem questão de tirar da caixinha, sabe que não fiz nem questão? Do jeito que ele me deu, eu joguei em cima do guarda-roupa e lá ele ficou. Até quando meu filho nasceu. Mas através dessa situação do urso, o meu esposo se rendeu ao Senhor. E hoje nós somos pastores da Igreja Comunidade de Monte Azul. E o Senhor tem me dado um ministério na área de libertação. Tenho muitos relatos de testemunhos para falar sobre libertações. E com o tempo o Senhor foi me ensinando muito, sabe? Acerca da área de libertações. Mas esse foi o testemunho, tudo que aconteceu foi para a salvação do meu esposo, para a salvação da minha família, da minha sogra. Porque a minha sogra ela não gostava de crente. Porque um dia, uma família crente, o esposo bateu nela, bateu no meu sogro que estava com a perna engessada, bateu na avó que estava na época a avó estava doente, então gerou assim um mau testemunho. Então ela tinha aversão de crente, ela não suportava falar em crente. E eu peguei amizade com essa família. E essa família custeou todos os nossos estudos de teologia, de escatologia, cursos que a gente fez na igreja. Essa família, ela pagava tudo, todos os cursos que nós fizemos, até a gente chegar onde nós chegamos, essa família custeou. Na época, o meu esposo, quando ele conheceu Jesus, ele liberou perdão, a família pediu perdão, sabe? Então, houve, sim, um conserto, houve uma restauração. E, através desse testemunho do urso, na família do lado do meu marido, os primos se converteram, os avós se converteram, sabe? Então, foi assim, algo que eu sempre penso assim, o apóstolo Paulo fala algo que eu acho que eu levo para a minha vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E a nossa entrega do nosso coração para Cristo, eu falo que todas as coisas que eu já passei, todas elas cooperaram, de certa forma, para a salvação, para a libertação, para a edificação das pessoas à nossa volta. E hoje, o meu marido, meu filho, ele é líder de jovens, né? É líder de louvor. Ele hoje é casado, agora ele tem um filho que tem 8 meses. E a gente já começa a ver Deus fazendo através da vida dele, sabe? Então, assim, o testemunho, a bagagem que ele tem, que ele passou, hoje é o testemunho que ele conta para alcançar a vida dos jovens, a vida dos meninos que estão à volta dele. Mas uma das coisas que eu aprendi muito, sempre o que eu comprar, sempre o que eu ganhar, sempre orar ao Senhor, porque nós não sabemos, o dono da loja, o fabricante do objeto, nós não sabemos que Deus que ele serve. Às vezes ele serve a outros deuses, às vezes eles fazem pacto com as trevas. Aí a gente compra aquele objeto, traz para casa na inocência, né? E acaba causando situações dentro do lar. Então isso me ensinou muito, que todas as coisas que eu compro, todas as coisas que eu ganho, sempre eu apresento ao Senhor, sempre eu consagro ao Senhor, porque para evitar esse tipo de situações que eu passei. Hoje eu falo assim, para a honra e a glória do nome do Senhor, a gente fala mais tranquilo, mas vivendo essa situação foi muito complicado. Os acidentes que foi ocorrendo com meu filho foi muito complicado. Se a gente não tivesse entregado a nossa vida ao Senhor, não tivesse tido uma postura em crer no Senhor, eu acho que seria muito difícil a gente ter passado por essa situação. Eu estou contando uma situação que houve com meu filho, mas eu tenho várias e vários outros testemunhos para contar. Várias situações para contar. Mas esse foi o testemunho que houve através de um presente que eu ganhei aos meus 16 anos de idade. Um presente que foi dado que hoje é o meu marido, que na época era namorado, que é o pai do meu filho. Mas o mundo espiritual, ele está sempre nos vigiando. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho, né? Então eu creio que
o inimigo não sabia que eu iria, os planos e projetos que Deus tinha para minha vida, mas ele já estava de olho na minha vida, ele já estava de olho na minha família, devido a eu ter vindo do ambiente, de um lar que foi inserido muito espiritismo, muita feitiçaria, o legado de muita maldição. Então o inimigo ele já sabia disso. E ele sabia que ele estava perdendo território na minha família, na minha vida, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, quando eu entreguei meu filho para o Senhor. Então ele sabia que ele estava perdendo território na nossa vida. E ele, de alguma forma, ele queria continuar sitiando, ele queria continuar tendo domínio, sabe? Porque às vezes a demônios, a principado, eles são muito territorialistas. Eles não desistem fácil do território. Uma vez que eles estão expulsos, eles sempre estão querendo achar brecha para voltar para aquele território. Então é muito importante a gente sempre pedir discernimento do Senhor, é muito importante a gente orar, consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar os nossos filhos, consagrar os nossos alimentos, sabe? Bem dizer ao nome do Senhor as nossas coisas, porque nós não sabemos a procedência, de que forma ela foi feita, né? De os donos dos objetos, das coisas que nós compramos, que nós adquirimos. Eu falo que nós, cristãos, somos um povo escolhido do Senhor. Nós somos sacerdócio santo. Então, assim, os olhos no mundo espiritual, do inimigo da nossa alma, do inimigo de Deus, ele está sempre voltado para a nossa vida, para os nossos filhos. Então, é de suma importância a gente sempre consagrar as nossas coisas ao Senhor. E esse foi um dos relatos de testemunhos que houve na minha vida. E esse foi o decorrer do meu começo da caminhada cristã. Mas foi assim, algo assim, que eu passei por muitos momentos de aflição, mas todas as coisas colaborou para a salvação do meu esposo, para a salvação da família dele, para a salvação dos primos dele, para a edificação das pessoas à minha volta, sabe? E hoje, por onde meu filho passa, meu filho conta o que houve com ele. E eu quis compartilhar esse testemunho, porque eu ouvi hoje um testemunho de uma irmã falando a respeito de urso. E eu lembrei da minha situação, que eu passei com um urso de pelúcia. Esse foi o meu relato, meu testemunho de hoje. E eu agradeço a oportunidade que o canal Semeando Vida me propôs. Eu fui até vocês porque é um canal que eu respeito, é um canal sério, e é um canal que tem edificado muitas vidas, né? É um canal assim que a gente ouve testemunhos nesse canal e a gente edifica a nossa fé, a gente edifica, ouve relatos que a gente vê como que Deus transforma, como que Deus restaura, como que Deus resgata, como o amor dele é intenso para a nossa vida. E eu espero que o meu testemunho seja para edificação, para a fé das pessoas que viram ouvir e crer que sempre tem um socorro de Deus para nossas vidas, para a gente nunca deixar de ter fé, de crer que o socorro de Deus é bem presente, seja em momentos de qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer situação, nada foge ao controle do Senhor. E todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam Cristo. Eu agradeço imensamente esse canal. Graça e paz. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.